Bom, gente, o que eu tenho para falar para vocês? A nossa prova é dia 18, tá? Então, sem ser semana que vem na outra, tá? Então, o que a gente vai fazer? Hoje eu vou acabar o conteúdo com vocês. Se sobrar um tempinho, a gente já faz algum exercício da última atividade que eu passei para vocês, tá? Eu comecei a corrigir, já corrigi de alguns, eu vou acabar hoje, então hoje vocês já vão saber, né, a correção da atividade 10, no caso. Semana que vem a gente vai fazer uma aula só de exercícios daí. E hoje também, depois da nossa aula, eu já vou passar para vocês a lista sobre flip-flop, que eu não sei se vocês lembram, mas a nossa avaliação, né, vão ser 3 listas, né, desse bimestre, né? São as 3 listas. Aí tem os Kahoots, né, as atividades que a gente vai fazer, que a soma deles vai contar 1 ponto. E tem a prova que é peso 3, né? Então, eu já vou passar o outro trabalho hoje, que daí acaba as listas de exercício, tá? Aí fica Somos Kahoots e também a prova, tá? A prova é dia 18, então. Daí semana que vem a gente faz só exercícios. Aí vocês já podem também tirar dúvidas referente a alguma lista, referente à lista que eu vou passar hoje para vocês também, que daí eu vou pedir para vocês entregar na sexta da semana que vem. E dia 18, então, é a nossa prova, tá? Outro aviso, semana que vem, não sei se vocês lembram do grupo, a nossa aula vai começar às 8. Por quê? Porque eu tenho um compromisso depois, tá? Então, semana que vem, só a semana que vem, a gente vai fazer a aula das 8 às 10, tá? Não vai ser das 9 às 11. Mas eu aviso vocês também no dia antes, eu coloco lá no Classroom o aviso também para vocês não esquecerem, tá? E daí semana que vem vai ser aula, então, só de exercícios, tá? Dia 18 é a nossa prova, então. E o que eu quero também falar para vocês, eu quero que vocês se reúnam em grupos. Por quê? Porque depois da nossa prova, a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais teórico, que é sobre controladores lógicos programáveis, pelo menos a primeira parte dele é mais teórica. Então, a gente vai fazer trabalhos, vocês vão apresentar trabalhos. Aí eu tenho 6 trabalhos, então eu preciso de 6 grupos. Como vocês são em 17 pessoas, vai dar trios e acho que uma dupla, né? 5 vezes 3 vai dar 15, então vai ser 5 trios e uma dupla, tá? Então já se organizem nos grupos. Hoje eu já coloco lá no Classroom também, eu vou colocar uma planilha para vocês colocarem lá os grupos que vocês montaram. E daí eu já coloco os temas lá e eu faço um sorteio, assim, para ver quem vai pegar qual tema, tá? Daí eu vou especificar direitinho quais vão ser os temas, né? O que vocês têm que falar dentro de cada um, como vai ser a apresentação, o que vocês têm que fazer, vão ter que escrever um material também, tá? Mas eu já coloco todos os detalhes lá. E daí semana que vem a gente pode conversar já, se vocês não entenderam alguma coisa, se tiver alguma dúvida, a gente conversa melhor, tá bom? Então, né, tragam todas as dúvidas para a semana que vem, porque na aula seguinte vai ser a nossa prova, tá? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Ok. Tá, então, o mais importante, semana que vem, revisão da prova, que a prova vai ser dia 18, semana que vem, excepcionalmente, nossa aula vai ser das 8 às 10, tá? E também importante, né, vocês já irem formando grupos, tá? 5 trios e uma dupla. Tá? Eu vou abrir uma planilha lá no Classroom para vocês cadastrarem os grupos. E daí já vou colocar todos os detalhes lá sobre quais vão ser os trabalhos. Eu vou fazer um sorteio. Não vou filmar o sorteio, tá? Mas eu vou botar os papelzinhos ali, daí eu vejo como se dividir os grupos, tiro os papeizinhos e já coloco do lado o tema de cada grupo. Tá, então vamos começar. Deixa eu...
gente já faz um tempo tá vendo flip-flops, LETs, né? E daí semana passada não, que semana passada foi feriado. Mas a última aula a gente começou a ver o clock, né? Como funcionavam os circuitos com clock, né? Que a gente viu então que os circuitos tinham modo síncrono e modo assíncrono. Acho que eu coloquei aqui. Então, o modo assíncrono, né? Que no momento que a entrada mudar de estado, a saída pode mudar de estado. E o modo síncrono, que daí tem um tempo exato, né? Tem um momento, então, para a saída mudar de estado, né? Não é a qualquer momento, não é só porque a entrada vai mudar de estado que a saída vai mudar, certo? E o que regula isso, né? Qual é esse momento, então, que a gente chama de clock, né? Um sinal de clock. Aí a gente viu que normalmente, né, é um trem de pulsos, então, que daí os flip-flops, eles podem ser regulados por borda de subida ou borda de descida, né? A gente viu também, né, qual é o tempo, ou seja, qual é o período, qual é a frequência, que isso que vai definir, então, qual vai ser a velocidade, né, do nosso dispositivo, tá? E daí eu já mostrei para vocês, né, como a gente representa isso, certo? Então, normalmente, né, por exemplo, aqui a gente tem um flip-flop genérico, né? Aí a entrada de clock, então, ela tem algumas siglas, né? Ela pode estar indicada por CLK, só por CK, por CP, tá? E como normalmente representada. Então, ó, vejam aqui tá a entrada de clock, tem um triângulo aqui, né? E para a gente saber se essa entrada é regulada por borda de subida ou borda de descida, né? A gente vê se ele é negado ou não. Por exemplo, esse aqui, ó, né? Que é por borda de subida, então, ele não tem nada aqui, né? Já esse aqui por borda de descida, ó, ele tem a negação ali, tá? Então, é assim que a gente sabe se o flip-flop ele é disparado por borda de subida ou por borda de descida, tá? Daí o que eu falei que é importante também, que a gente tem que saber mais quando a gente for fazer algum circuito, né? A gente tem que levar em conta esses tempos, que são os tempos de setup e hold, que é um momento antes do clock acontecer, a gente tem que deixar a entrada, né, num valor fixo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui, né, teve o meu pulso de clock, né? Pensem que essa formadinha aqui de baixo é o clock, tá? Então, quando eu variar meu clock, ou seja, por exemplo, esse flip-flop aqui no caso, ele é regulado por borda de subida, tá? Então, um tempo antes, ó, da borda acontecer, eu tenho que manter, né, minha entrada num valor fixo, tá? Assim como a saída, né? Um tempo antes do meu clock acontecer, eu também tenho que manter a saída, né, num valor constante. Então, a gente tem que cuidar desses tempos, por quê? Porque se a gente tiver uma transição dentro desses tempos, pode ocorrer, né, um acionamento indevido do flip-flop, tá? Porque vai estar acontecendo o clock e minha entrada vai estar mudando também, tá? Então, pode acontecer alguma coisa aí que não deveria acontecer, tá? Esse tempo é bem pequeno, tá? É na faixa de nanosegundos, mas é só uma coisa que quando a gente for pensar num projeto, né, a gente tem que levar em conta. E daí esse valor, né, tanto o tempo de setup quanto de hold, tem no datasheet, tá? Na folha de especificações, então, por exemplo, do circuito integrado que vocês forem utilizar, tá? Já tem esse tempo especificado lá. Tá? E daí, o que eu mostrei para vocês semana passada, né, de onde a gente foi até esse flip-flop aqui, tá? Que é o SR, que a gente já tinha visto ele antes, tá? Tanto com portas NOR, tanto com portas NAND. Lembram que daí um era acionado, então, em nível baixo e outro era acionado com nível alto. Porém, aqui agora, eu só estou mostrando para vocês esse flip-flop, né, com o clock. Então, agora ele tem função de clock, não é a qualquer momento que a saída vai mudar, né? Tem um período específico, tá? No caso aqui, ó, como não tem a negação aqui no... Ó, como não tem a negação aqui, ó, né? Se tivesse a negaçãozinha aqui, a gente sabia que, né, ele era disparado na borda de descida. Como este não tem, a gente sabe que é disparado na borda de subida, tá? O que mais que eu posso saber? Como esse aqui lembra, né? Como eu sei esse flip-flop, se ele é acionado em nível baixo ou em nível alto? Se fosse acionado em nível baixo, né, eu ia ter também as negaçõezinhas aqui, né? E daí normalmente também tem a barra aqui em cima, tá? Como este aqui não tem, então, né, eu sei que ele é acionado também em nível alto, ó. Se vocês olharem aqui na tabela verdade, ó, quando a gente coloca 1 aqui, ó, no S, né, a gente seta, então, o flip-flop, quando a gente coloca 1 no reset, a gente reseta o flip-flop, tá? Então, isso são algumas coisas que vocês têm que tomar cuidado, né, para vocês identificarem qual é o tipo do flip-flop, caso não esteja especificado lá, tá? Bom, o flip-flop SR a gente já viu, né? Quando a gente tem 0 e 0 nas entradas, né, tanto na entrada S quanto na entrada R, a saída não muda, né?
Se a gente coloca 1 no S, a gente está setando o flip-flop, ou seja, nossa saída muda para 1. Se a gente coloca 1 no reset, nossa saída muda para 0. A gente está resetando o flip-flop. Se a gente coloca 1 e 1 nas duas entradas, né, a gente tem um estado ambíguo. Por quê? Porque as duas entradas, né, elas ficam iguais. Desculpa, as duas saídas ficam iguais, tanto a Q quanto o Q negado, e elas eram para ser uma inverso da outra, né? Então, a gente já viu que esse estado a gente não utiliza, né? Porque é um estado ambíguo, tá? Porém, o que muda aqui agora é que a gente tem aqui, né, a entrada também, que é o clock, certo? E daí, ó, só quando, né, o clock estiver, né, na borda de subida que a gente vai mudar a saída. Se a gente mudar as entradas aqui, né, o S e o R, mas a gente não ter uma borda de subida, a nossa saída não vai mudar, a nossa saída vai continuar mesmo, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, né, a entrada S e a entrada R, tá? E aqui a gente tem, então, o clock. Ó, vocês podem ver, né? Eu fiz um exemplo assim, mostrei para vocês, que a gente só analisa agora o circuito a cada borda de subida. Por quê? Porque nos outros estados, nos outros instantes, não vai mudar. Então, o que eu posso fazer, ó? Eu posso traçar essas linhas pontilhadas aqui, ó, só nas bordas de subida do clock, já que, né, esse meu flip-flop é acionado por borda de subida, tá? Então, ó, aqui eu vou avaliar, aqui no A, né? Aqui no C eu também vou avaliar, aqui no E eu vou avaliar, aqui no G eu vou avaliar e aqui no I eu vou avaliar, tá? Então, esses são os instantes que eu vou avaliar, quais são minhas entradas para eu saber qual vai ser a saída. Em outros instantes eu não preciso, por quê? Porque como não tem borda de subida, minha saída não vai mudar, ela vai continuar a mesma, tá? Então, ó, o estado inicial, né, era o meu Q igual a 0, ó. Aí o quê? Aqui na borda de subida eu tenho que avaliar, ó. Tanto o meu R quanto o meu S estão em 0. O que é isso? Quando os dois estão em 0, estão em nível baixo, minha saída não muda, ó. Então, minha saída aqui, ó, continua a mesma, continua em 0, tá? Beleza. Daí agora aqui no C, né, outra borda de subida eu tenho que avaliar. Ó, o meu R está em 0, porém o meu S está em 1. Ou seja, estou setando o flip-flop, né? Aí, ó, a minha saída aqui, ó, veio para 1, tá? Agora aqui no E, ó, meu set está em 0, o reset está em 1. Então, estou o quê? Resetando o flip-flop. Por isso que a minha saída foi para 0, ó. Aí aqui no G, né, ó, tenho de novo reset igual a 0, set igual a 1. Então, estou setando o flip-flop e minha saída veio para 1 de novo, tá? E aqui eu continuo, né, aqui no I eu continuo com set igual a 1, reset igual a 0. Então, né, minha saída vai continuar sendo 1, tá? Então, agora é assim que a gente tem que avaliar, tá? Não é a cada vez que a entrada vai variar que a gente vai avaliar a saída. Não, a gente só vai avaliar a cada borda de subida. Por quê? Porque este flip-flop é acionado por borda de subida. Esse aqui só, né, pessoal? Este aqui é acionado por uma borda de descida. Como a gente sabe isso, né? Porque tem a negaçãozinha aqui, ó. Tem essa bolinha aqui na entrada do clock, né? Que a gente sabe, então, que ele é acionado por uma borda de descida, tá? O que vai mudar, então, vai ter a flechinha para baixo. Ó. Por exemplo, se eu desse só a tabela verdade para vocês, daí vocês têm que saber se a flechinha está para cima, então é acionado por uma borda de subida, se a flechinha está para baixo, é acionado por uma borda de descida. A saída em si é a mesma, né? Quando temos 0, então nas duas entradas a nossa saída não muda. Se a gente coloca 1 no set, a gente está setando. Se a gente coloca 1 no reset, a gente está resetando. E 1 e 1 é uma combinação que a gente não utiliza. Por quê? Porque tanto a saída Q quanto a Q negada vai ser igual, né? Vai ser a mesma. E esse é um estado que a gente não deseja no nosso flip-flop SR. Aí aqui, né, eu tinha mostrado para vocês só um circuito básico de como funciona, né? Como funciona, então, o clock, né? Que daí a gente viu que aqui, por exemplo, a gente tem o LED já, né? Aquele circuito que a gente tinha visto lá nas primeiras aulas, né? Que tem as portas, aqui no caso uma representação alternativa, né? Das portas NAND. A gente viu que tem a realimentação. E como a gente fazer, então, esse acionamento por clock, né? A gente coloca outras duas portas NAND, que nem tá aqui, né? Outras duas portas NAND. Aí as entradas aqui, né, são o S e o R nessas portas NAND. E a gente também tem aqui, né, um circuito detector de borda, que como ele é, normalmente é assim, tá? Tanto de borda de subida quanto de borda de descida, tá? É uma porta END aqui, e daí uma das entradas dela, né, tem essa porta que inverte, né, o inversor. Porque daí, não sei se vocês lembram disso, mas teve uma aula que a gente comentou sobre atrasos de propagação. Que daí esse era um dos pontos, por exemplo, porque a gente utilizava, por exemplo, soma de produtos, né? Porque daí o número de portas lógicas que o meu sinal ia chegar até a saída era o mesmo em todos, né? Que nem aqui, eu, por exemplo,
o sinal que está passando por esse inversor, né, ele vai ter um pouquinho de atraso. Por quê? Porque ele precisa primeiro passar por essa porta lógica para depois chegar aqui na porta end, né? Já o que vem direto aqui, não, né? Ele passa direto. Então, esse aqui passa por uma porta lógica, enquanto esse aqui passa por duas, tá? Por isso que a gente tem um pequeno, bem pequeno atraso mesmo, que isso dá só um pulso lá no nosso flip-flop e daí aciona ele, tá? Então, normalmente é assim, né, que a gente faz esse circuito para detectar as bordas, tanto de descida quanto de subida. Tá? E isso foi o que a gente viu, né, na última aula, tá? A gente foi até aqui. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não entendeu alguma coisa dessa parte? Ok? Vamos lá, então. Hoje a gente vai aprender alguns outros tipos de flip-flop, tá? Um deles é o JK, tá? O JK, ele é bem similar ao SR, porém ele muda uma coisa só, tá? Se vocês olharem a tabela verdade aqui, ó, vamos analisar. Então, ó, quando o J e K aqui, tá? E vocês podem ver, né, que ele é acionado por o clock, né, pela borda de subida. Como eu posso ver isso? Duas maneiras, né, pessoal? Aqui a flechinha tá para cima, então se a flechinha tá para cima, a borda de subida, eu também posso avaliar aqui o desenho, né? Vejam que, ó, não tem nada aqui, né? Não tem a bolinha aqui, então não tem a negação, a borda de subida. Se tivesse, era a borda de descida, tá? Ó, quando a entrada é 0 e 0, a minha saída não muda, tá? Lembra que nem o SR. Quando eu coloco 1 no J, ó, eu estou setando. Quando eu coloco 1 no K, eu estou resetando, tá? Então, até aqui foi tudo igual ao SR, tá? O que muda agora é nesse último caso aqui, né? Vocês lembram que esse último estado aqui, ó, que a gente tinha 1 e 1 nas entradas, a gente não utilizava no flip-flop SR, por quê? Porque a gente ia ter a saída igual, né? A gente não quer isso. Então, esse estado que a gente não utilizava lá no SR é que a gente utiliza. E o que acontece? Quando eu tenho 1 e 1 aqui nas minhas entradas, o que acontece com a minha saída? Ela muda de estado. Por isso que está escrito aqui, ó, Q0 negado, tá? Por quê? Nesse estado aqui, se eu colocar 1 e 1, o que acontece? Se a minha saída era 0, ela vai trocar para 1. Se a minha saída é 1, ela vai trocar para 0, tá? Então, sempre que vocês colocarem 1 e 1 na entrada desse flip-flop, tá? Do flip-flop JK, a nossa saída vai comutar, ela vai trocar de estado, certo? Eu vou vir para o quadro agora e daí eu vou fazer, vou colocar aqui formas de onda em relação a esse flip-flop para a gente, então, analisar, tá? Mas lembrem, então, dessa tabela verdade aqui, tá? Quando a gente tem o mesmo funcionamento, tá? O mesmo funcionamento do SR, porém, né, a gente tem agora, a gente não tem mais um estado ambíguo, né? Que no SR antes, quando a gente tinha U em U, a nossa saída era a mesma, e agora não, né? A nossa saída vai ficar trocando de estado quando a gente tiver esse caso. Tá? Eu vou vir para o quadro agora, e daí eu vou colocar as formas de onda aqui, então, e daí a gente vai resolver, então, o circuito. Tá, então, só um segundo, pessoal. Tá? Então, aqui eu desenhei nosso flip-flop JK, tá? Deixa eu pegar outra caneta que essa também está falhando. Mas olha como é a tabela verdade dele, então, tá? Então, aqui eu vou colocar o J, aqui o K e aqui o clock. Aí aqui é a nossa saída aqui, tá? Então, aqui temos as entradas e aqui a saída. Vou colocar todas as combinações aqui, né, de entradas possíveis. E claro, como aqui é acionando por borda de subida, né, eu tenho que colocar então a borda de subida. Se não tiver borda, né, o nosso flip-flop não vai mudar a saída, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, quando eu tenho 0 e 0, a minha saída não muda, né? Que nem lá o flip-flop SR, tá? Então aqui, ó, vai continuar a mesma coisa, tá? Vai continuar no caso do estado anterior. Quando eu tiver 0 e 1, ou seja, quando eu estiver colocando 1 aqui no K, eu vou estar resetando, tá?
Então, minha saída aqui vai para 0. Quando eu colocar 1 no J e 0 no K, eu vou estar setando, tá? Então, minha saída aqui vai para 1. E quando eu colocar 1 e 1, então, eu vou mudar o estado, tá? Por isso que a gente diz que é o Q0 negado. Por quê? Porque Q0 é o estado anterior, tá? E no caso aqui, né, ele vai inverter, tá? Então, se eu tivesse 0, a minha saída vai ser 1. Se eu tiver 1, a minha saída vai ser 0, tá? Nesse estado aqui não é mais ambíguo, tá? Ele vai mudar de estado do flip-flop. Eu vou colocar a forma de onda aqui, então, para a gente ir analisando. Tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui algumas formas de onda, ó, para entrada J, para entrada K e para o clock, tá? E aqui eu já coloquei minha saída Q, porque a gente tem que saber sempre qual é o estado inicial dela, né? Para a gente já começar a analisar, começar a fazer essa análise, tá? O que eu preciso saber, então, lembrem, como agora, né, a gente tem uma das entradas que é o clock, tá? O meu circuito só vai variar, né, nesse caso aqui, a cada borda de subida. Então, o que eu posso fazer? Eu já posso ver, marcar os pontos que eu tenho que analisar o meu circuito, tá? Porque nos outros pontos eu não vou precisar analisar, porque eu não tenho uma borda de subida. Então, a minha saída não vai mudar, ela vai continuar constante, tá? Então, o primeiro passo aqui é eu marcar os pontos que eu vou precisar analisar, que no caso aqui é cada borda de subida, tá? Então, eu vou colocar risquinhos aqui a cada borda de subida para eu, né, analisar só nesses pontos. Tá? Então, eu marquei aqui em roxo, tá, pessoal? Ó, todos os pontos que a gente tem que analisar, tá? Que nesses outros pontos a gente não vai precisar. Então, agora o que a gente faz? A gente analisa cada ponto, tá? Vamos ver aqui. Então, ó, na primeira borda de subida, ó, a minha saída K, né, tá em 1 e a minha saída J, desculpa, a entrada. A minha entrada K tá em 1 e a minha entrada J tá em 0. O que vai acontecer nesse caso? O que será que eu tô fazendo com o meu flip-flop aqui quando o meu K é 1 e o meu J é 0? Ó, lembrem que, né, os três primeiros estados aqui, eles são iguais ao flip-flop SR, tá? O que vai modificar só é quando a gente tiver 1 e 1 nas entradas, tá? Aí sim a gente vai ter um estado que a gente não tinha anteriormente, tá? Mas esses três primeiras combinações aqui, elas são iguais ao nosso flip-flop SR, tá? Então, quando o meu K aqui for 1, tá? Vou estar o quê? Resetando o meu flip-flop, tá? Então, como aqui no caso K é 1 e J é 0, a minha saída vai continuar 0 aqui, porque o estado inicial dela era 0, tá? Porque eu estou resetando. E daí eu posso já colocar a saída igual a 0 ó, durante todo esse instante de tempo aqui. Por quê? Porque a minha saída só vai variar de novo quando eu tiver outra borda de subida, tá? Então, como a todo esse espaço aqui, ó, eu não tenho outra borda de subida, né? Eu posso colocar que a minha saída é 0 durante todo esse instante de tempo. Tá, beleza. Então, durante esse instante de tempo aqui, eu sei, né? Se eu tiver aqui, ó, 0 aqui e 1 aqui, eu tiver a borda de subida, né? Então, minha saída aqui vai ser 0 e aqui minha saída vai ser 1.
Como no caso aqui a gente está representando só o Q, né, não o Q negado, a gente só colocou aqui. Se eu estivesse representando o Q negado, era só ir fazendo o inverso dessa forma de onda, né? Aqui ia ser 1 e aqui ia continuar sendo 1 meu Q negado. Bom, beleza. Outra borda de subida aqui, tá? Então agora a gente analisa de novo, ó. A minha saída Q, desculpa, K, eu tenho problema em falar K aqui. A minha saída K é 0, então agora aqui no K eu tenho 0, tá? Ó, e a minha saída J, a minha entrada J também é 0, então eu tenho 0 e 0. 0, 0 é a minha primeira linha aqui, tá? O que acontece com a saída? Ela não muda, tá? Então, por exemplo, a nossa saída aqui era 0, ela vai continuar sendo 0, tá? Então, ó, continua aqui com 0, tá? É aqui de novo, ó, outra borda de subida, né? Então, tem que analisar meu circuito de novo, ó. Agora aqui, ó, o meu K é 0 e o meu J é 1. Então, ó, o meu J agora passa a ser 1. Nossa, que um feio. Nesse caso aqui, ó, 1 e 0, ó, 1 e 0, tá? Eu vou estar, então, ó, setando o meu flip-flop, tá? Então, minha saída agora aqui ó, vai passar a ser 1, tá? E minha saída aqui negado passa a ser 0, tá? Então, ó, agora aqui, ó, minha saída vai vir a ser 1, tá? Vamos lá de novo, ó, outra barra de subida, analisa de novo, ó. Agora, ó, o meu K é 1 e o meu J continua sendo 1, ó. Então, aqui agora o meu K passa a ser 1. Opa, agora a gente tem aquele estado que antes era proibido no SR, né? Porque era ambíguo, agora não. Ó. Então, quando 1 e 1, a minha saída vai trocar de estado. Ó. Então, se a minha saída era 1, agora ela vai passar a ser 0. E aqui, então, passa a ser 1, tá? Então, sempre que a gente tiver 1 e 1 nas entradas, a nossa saída aqui vai mudar, tá? Se era 1, ela vai passar a ser 0, tá? E daí aqui de novo, ó, eu tenho, então, o K igual a 0 e o J igual a 1. Então, aqui o meu K vai ser 0. Aí, ó, J igual a 1, K igual a 0, ó, vou estar setando o flip-flop, né? Então, minha saída vai ser 1. K ligado igual a 0, tá? Então, aqui minha saída volta a ser 1, tá? E é isso, tá? Então, a gente analisa primeiro, né? Marca, então, a cada borda de subida. Por quê? Porque minha saída só vai modificar, né? A cada borda de subida. E daí a gente vai analisando os estados, né? Se vocês acharem mais fácil, fiquem sempre com a tabela verdade ao lado, tá? Daí vocês vão marcando aqui, né, qual estado vocês estão analisando, qual é a combinação das entradas e vocês conseguem descobrir qual vai ser o valor da saída. Alguém tem alguma dúvida aqui no flip-flop JK? Tá, gente? Então, o flip-flop JK seria um flip-flop SR melhorado, né? Porque agora a gente não tem mais aquele estado ambíguo, né? Agora, então, quando a gente tiver 1 e 1, a nossa saída vai modificar, tá? Ela vai trocar de estado. Aqui eu tenho um exemplo, então, tá? Eu não vou mostrar agora para vocês, porque eu já fiz um exemplo no quadro, né? Aqui, no caso, só vai mudar as combinações, mas o jeito de analisar vai ser o mesmo, ó. Vocês podem ver, então, né, que o meu clock é acionado por borda de subida, porque a gente não tem a negação aqui. E também, né, tá aqui a tabela verdade, ó. Aí você só tem que ir analisando, ó, a cada borda de subida, então, tem que ver qual vai ser a combinação das entradas e, então, avaliar qual vai ser a saída, né? O que vai acontecer com a nossa saída. E a gente também pode ter, tá, o flip-flop JK acionado na borda de descida, tá? Tanto faz. O que vai mudar? Só vai modificar a simbologia, como que eu vou representar. Por exemplo, ó, aqui agora vocês vão ver que tem a negação aqui, né? Então, a gente sabe que é acionado na borda de descida, tá? E também muda aqui a tabela verdade, né? Tem a flechinha para baixo. Então, lembre, tem as duas coisas para vocês verem, se é acionado na borda de subida ou na borda de descida. Por exemplo, na prova, tá? Pensando que a nossa prova tá chegando aí. Eu posso só dar o desenho para vocês e eu não vou dizer, pessoal, é acionado na borda de descida ou na borda de subida, tá? Só vou colocar o desenho e vou colocar as formas de onda. Aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que, então, avaliar, né? Vai avaliar o desenho, ver se tem a negação ou não, para saber se ele é acionado na borda de subida ou se ele é acionado na borda de descida, tá? Vocês podem ver que aqui, ó, né, a nossa saída aqui, ela vai ser a mesma, né? Pelas combinações aqui de J e K.
né, ó, 0 e 0, então minha saída ó, não muda, 1 e 0, né, estou setando flip-flop, 0 e 1 estou resetando flip-flop, e se eu coloco 1 e 1 aqui nas entradas, então, né, minha saída vai trocar de estado, né, vai comutar, por isso que a gente tem o Q negado ali, né, tem a barrinha em cima do Q, porque a gente sabe que a saída vai mudar de estado. Tá bom? Se vocês não entenderem alguma coisa, tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Não fiquem com dúvidas. Aí, aqui, ó, eu tenho um circuito, então, interno, tá? De um flip-flop, pra gente ver como ele funciona. Deixa eu aqui, tá? Então, eu vou só desenhar no quadro pra gente entender um pouquinho como funciona e como funciona esse detector de borda também, tá? Então, só me dê um segundo para eu desenhar esse circuito no quadro, daí a gente interpreta junto. Vão analisando, né? Vão olhando aí, vejam se vocês conseguem entender porque o circuito é assim, o que ele faz. Aí a gente já interpreta junto. Deixa eu. Eu vou desenhando, daí vocês já vão acompanhando comigo. Então, primeiro eu vou desenhar a parte do Lightning, né? Que é esse circuito, então, a gente já viu, né? Desde lá do primeiro LED que a gente viu, né? Esse circuito que a gente está utilizando. Que a gente pode tanto utilizar essa representação quanto a outra, né? Que no caso a gente tem a representação alternativa, né, da porta lente. Tá, então aqui nessa parte aqui do LET, né? O LET NAND vocês já viram, né? São um circuito básico que a gente começou a analisar lá no início, tá? Então aqui a gente tem a saída aqui a gente tem a saída aqui negada, né? Aqui a gente tem a saída entrada 7 e aqui a reset. Tá? Aí o que vai mudar é aqui, né? Acho que a gente vai ter o detector de borda, né? Que seria lá o clock, então. Lembra, né, que esse circuitinho aqui do detector de borda é aquele circuitinho, né, que a gente tem as duas portas, né, uma porta end, que daí às vezes tem um inversor ou não, né, que daí vai ter só um atraso de propagação muito pequeno, mas que vai dar só aquele pulso, tá? Então, por exemplo, aqui, né, mesmo colocando um aqui, a gente vai ter um aqui nas portas NAND por um espaço de tempo muito pequeno, tá? Que daí vai ser o suficiente, então, para ter esse acionamento por borda. E daí aqui, né, o que muda, então, é que a gente tem essa realimentação aqui, tá? Ó, daqui a gente tem essa realimentação aqui embaixo no Q negado, tá? E aqui, como é que eu vou puxar aqui? Daqui a gente vem nessa realimentação aqui, pessoal, tá? Tá? Então, vamos ir fazendo, né, montando nossa tabela verdade para a gente ver o que acontece. Eu vou colocar aqui, então, ó,
as entradas, tá? Que é o J, o K e o clock. E aqui, então, a nossa saída, que é o quê? Tá? Vamos ir vendo, então, como funciona. Vamos supor já que a minha saída aqui, por enquanto, tá é zero, tá? Então, ó, aqui eu tenho zero, tá? Se eu tenho zero aqui, eu tenho zero aqui. E aqui eu tenho um. Eu tenho um aqui, tá? Aí, olha só. Eu vou dizer primeiro, tá? Que a saída que eu vou, a entrada que eu vou analisar aqui é quando J e K são zero, tá? Então, ó, o meu J é zero e o meu K é zero. Vou colocar aqui. J0, K é zero, tá? E eu vou colocar um aqui no clock, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente vai, digamos, acionar ele aqui por borda de subida, tá? Então, vou dizer que vai dar uma borda aqui, tá? Ó, se eu tenho um aqui, né, eu vou ter um aqui por um espaço período de tempo, um pequeno período de tempo e aqui também, tá? Aí, olha só, essa outra entrada aqui, né, ó, ela vem lá do que negado, ó, aqui é 1. E essa aqui, né, vem daqui, né? Que agora é 0, tá? Porta NAND. Como é a tabela verdade de uma porta NAND, né? O inverso de uma porta AND. Então, vamos lá. Vou colocar como se fosse AB, tá? Então, ó, AB 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 1 e 1. Como seria A AND B, né? A gente sabe que uma porta AND, então, a saída só é 1 quando as duas entradas forem 1, tá? Então, aqui vai ser 0, 0, 0, opa, aqui 1, beleza. A porta NAND, que é o A B negado, é o inverso dessa aqui, né? Ou seja, a gente tem um aqui e só vai ter 0 quando todas as entradas forem 1, tá? No caso aqui, ó, a gente tem uma entrada, ó, só se todas as entradas fossem 1 que a gente ia ter 0 na saída. Como aqui não é nem aqui, né? A gente sabe que a nossa saída aqui vai ser 1 nos dois casos, tá? Então, vamos analisar agora aqui, ó. Agora aqui a gente tem, né, uma porta... é uma porta NAND também, tá? Não sei se vocês lembram da representação alternativa, ó. Mas aqui, ó, a gente tem essa porta lógica aqui, também feia. É uma porta OR, mas com as duas entradas negadas, né? Como a representação alternativa, então, a gente inverte a porta, né? Se a gente tem OR, a gente coloca IND. E o que acontece, né? O que é negado, a gente tira a negação, então a gente tira a negação aqui das entradas e coloca a negação na saída, tá? Então, essa porta lógica aqui é a mesma coisa que uma porta NAND, tá? Então, a gente pode analisar da mesma maneira, né? Só quando todas as entradas forem 0, desculpa, só quando todas as entradas forem 1, que a nossa saída vai ser 0. Ó, no caso aqui, como eu tenho 1 e 1, né? Aí sim, ó, nossa saída aqui continua sendo 0. Aí, ó, aqui como eu tenho 1 e 0, né? Minha saída continua sendo 1, tá? Então, vejam, ó, quando eu tenho J e K igual a 0 aqui na entrada, a minha saída não mudou, né? A minha saída continua no mesmo estado, tá? Que é o que a gente já viu, né? Que é uma das linhas ali da tabela verdade. Então, a gente comprovou que essa primeira linha, né? Que aqui na minha saída continua sendo o estado anterior, tá correto, né? A gente acabou de comprovar que é isso mesmo que acontece, tá? Que esse aqui é o circuito que a gente tem que analisar. Aí, beleza. Vamos, então, agora analisar outro estado, tá? Qual vai ser agora é outra combinação. Quando eu tenho o J continua 0 e o meu K vai ser 1, tá? Pessoal, eu não vou mexer aqui, né, no clock, por quê? Porque o meu circuito só vai ser acionado a cada borda de clock, tá? Eu posso fazer o último caso, depois eu coloco o clock aqui igual a 0 para vocês verem que daí meu estado não vai variar, né? Independente da combinação das entradas, a minha saída não vai mudar, tá? Mas agora eu vou analisar J igual a 0 e K igual a 1, tá? Então, qual eu vou mudar aqui agora? Ó? O meu K vai ser 1, tá? Só lembrando que aqui, né, essa entrada aqui é o que vem lá da saída, ó. O Q negado continua sendo 1 e o meu Q continua sendo 0, tá?
Agora o que eu mudei aqui, então, é que meu K é 1 aqui, tá? Ó, vejam que esse valor 1 aqui, ó, essa parte aqui continua a mesma, né? Só que agora eu coloquei o meu K igual a 1 aqui. Então, ó, aqui eu tenho 1, 1 e 0, ó. 1, 1 e 0, né, continua sendo 1 aqui também, né? Por quê? Porque aqui a gente só vai ser 0 quando todas as entradas forem 1. Então, aqui continua sendo 1, tá? Aí, ó, 1 e 1 vai dar 0, né? Esse 0 vem pra cá, 1 e 0 continua dando 1. Então, não vai mudar nada. Por quê? Porque quando eu coloco, né, o meu K igual a 1, eu quero resetar o flip-flop. Como a saída do meu flip-flop já é 0, eu não vou fazer nada, né? Não vai mudar, ela vai continuar sendo 0, tá? Então, ó, aqui continua sendo 0, tá? Agora sim vamos trocar, tá? Agora então o que a gente vai fazer? Podemos colocar agora, bom, vamos setar o flip-flop, tá? Então, ó, eu vou colocar o meu K aqui para 0 e o meu J para 1, tá? Essa combinação aqui, ó. 1 e 0, tá? Aí vamos analisar, ó. Aqui eu tenho 1, 0 e 0, tá? Continuo com 1 aqui, tá? Aqui eu tenho 1, 1. Opa, quando todas as entradas forem 1, ó. Quando todas as entradas forem 1, minha saída vai ser 0. Então, agora eu tenho 0 aqui, tá? Aí, ó. Se eu tenho 0 e 1, tá, pessoal? A minha saída aqui vai ser 1, tá? Aí, ó, esse 1 eu trago para cá, aqui para baixo, né? Aí, ó, eu tenho 1 e 1, minha saída vai ser 0. Tá? Aí, ó, esse 0 eu vou trazer para cá também. Então, ó, 0 e 0, né? A saída continua sendo 1, tá? Então é isso, né, pessoal? Vejam, quando a gente colocou 1 e 0, ó, a minha saída trocou para 1, tá? O que aconteceu? Eu setei o flip-flop, tá? Então, ó, quando eu coloco 1 e 0 aqui, a minha saída passa a ser 1, tá? Aí só lembre, né, como a gente tem que continuar a analisar o circuito agora, né, eu tenho que trazer esses valores para cá, ó. Então, esse 0 aqui, ó, eu trago para cá. E esse 1 aqui, né, eu vou trazer aqui para baixo. Tá? Beleza. Agora, então, vamos analisar ali o último caso, que a gente vai ter 1 e 1. Deixa eu... J é 1 e K é 1. E meu clock está subindo. Então, agora eu vou trocar o K aqui para 1. Ó, vamos começar ali em cima, tá? Se eu tenho 1, 1 e 0 nas entradas, né, da porta NAND, a minha entrada vai ser 1, né? Só se eu tivesse todos os 1s que a minha saída ia ser 0. Tá? Então, ó, aqui eu vou ter 1. E aqui embaixo, ó, eu tenho 1, 1. Se eu tenho 1, 1, minha saída vai ser 0 aqui. Tá? Aqui, ó, 1 e 0 vai ser 1, tá? Aí eu venho aqui também, ó, 1 e 0 também vai ser 1, tá? Então, aqui eu troco para 1. Aí, ó, esse 1 eu trago para cá, né? Eu faço a realimentação. Aí, opa, se eu tenho 1 e 1, aí vai ser 0, né? Eu troco aqui para 0. E esse 0 também é realimentado para cá. E aí, se eu tenho 0 e 0, ó, a minha saída vai ser 1. Então, a minha saída aqui continua a mesma, tá? Então, vocês viram que agora, como a gente colocou 1 e 1 aqui, o que aconteceu com a minha saída? Ela era 0, ela era 1, né? Antes, né, ela era 1, e daí agora ela passou para 0. Certo? Então, o que aconteceu, né? A gente trocou o estado da minha saída, tá? No caso aqui, não é sempre isso que acontece. Também poderia ser 0 e passar para 1, tá, pessoal? O que acontece é que o Q, então, muda, né? A gente vai mudar o estado que está, tá? Vocês podem ver aqui, ó, se a gente der, digamos, outro pulso, né, nesse mesmo estado, que a gente vai trocar de novo. Ó, deixa eu pegar outra caneta. Vou deixar a saída assim. Ó, agora, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realimentar, né? Ó, aqui vai ser 1. Então, aqui, ó, vai ser 1. E aqui vai ser 0. Tá? Então, ó, 1, 1, 1, né? Minha saída aqui vai ser 0. E aqui, 1, 0, minha saída aqui vai ser 1.
0 e 1, né, vai me dar 1. Esse 1 vem para cá. 1 e 1 vai me dar 0. Aí este 0 também vem para cá. 0 e 0 continua sendo 1, né? Então, vocês viram que aqui mudou de novo, né? Antes ali, ó, né? Antes era 0, agora trocou para 1, tá? Então, por isso que sempre que a gente tiver as entradas JK igual a 1, né? Minha saída vai ficar trocando de estado, tá? Se era 1 vai virar 0, se é 0 vai virar 1, tá? E só uma coisa, então, para vocês verem que não muda nada, se agora eu colocar o meu clock aqui igual a 0, ó, então eu vou ter 0 e 0 aqui, tá? Ó, aqui, ó, 1, 0, continua. Ah, agora vai virar 1 aqui, né? E aqui, 1, 0 e 1 continua sendo 1. 1 e 0 vai ser 1. Vem pra cá, 1 e 1 vai ser 0, tá? Então, vejam, não mudou em nada, né? Não mudou em nada o meu flip-flop, tá? E aqui vocês vejam, né? Como a gente tem 0 aqui, ó, né? Como a gente tem 1, 0, sempre que a gente tiver 1, 0, né? 1, 0 aqui, ó, sempre que tiver 1, a minha saída aqui vai ser 1, tá? Então, se o meu clock for 0, a minha saída aqui sempre vai ser 1 nos dois, tá? E aí não vai mudar, né? Vai continuar no mesmo estado, não vai mudar de estado, tá? Então, se eu não tiver a clock, né? Se eu não tiver ali aquele pulso, aquela barra de subida do clock, a minha saída não vai modificar, tá? Que é o que acontece, né? Quando a gente coloca 0 aqui no meu circuito detector de borda. Alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu esse circuito? Como é montado? Como funciona? Professora, a simbologia de não muda é o zerozinho? Tipo, que zerozinho? Isso, o que, que significa isso? É que esse Q0 aqui, no caso, seria de, tipo, o estado anterior de Q. Por isso que a gente coloca o Q0zinho aqui. E por que negado o zerozinho também? Porque daí, assim, ó, pensa que assim, ó, este Q0, ele representa o estado anterior. Tá? Mas, por exemplo, aqui nesse caso, né? Se o meu estado anterior era 0, ele vai continuar sendo 0. Se o meu estado anterior era 1, vai continuar sendo 1, tá? Já o meu Q0 negado quer dizer o quê? Que agora o estado anterior vai negar, né? Então, se era 0, vai passar para 1, e se era 1, vai passar para 0, tá? Quer dizer, então, que o meu estado anterior vai ocorrer a negação, ele vai inverter. Conseguiu entender? Uhum. É, só que é representar o estado anterior, né? Mas eu poderia, por exemplo, escrever aqui, né? Nesse caso, nessa primeira linha, né? Eu poderia escrever, então, não muda. E daí que eu poderia escrever, normalmente a gente escreve comuta, né? Que daí ele vai trocar, né? Ele vai inverter. Mas se você está achando estranho, né? Colocar o Q0, podem escrever na tabela verdade, né? Ah, não vai trocar o valor, né? Vai continuar o mesmo anterior. Ou mesmo podem escrever aqui, ah, vai trocar, vai inverter, como vocês acharem melhor, né? Para entender. Mais alguma pergunta? Tá, então vamos continuar. E agora, então, pessoal, vou falar para vocês sobre o flip-flop tipo D, tá? O que, que é o flip-flop tipo D, tá? Só tem uma entrada, tá? Na verdade, tem duas, né? Porque a gente tem a entrada aqui do clock, tá? Vocês podem ver aqui que está acionado na borda de subida. E tem a entrada tipo D, tá? Que só tem uma entrada, então. O que, que vai acontecer? A entrada vai ser direcionada para a saída, tá? Então, vejam, se a entrada for 0, a minha saída vai ser 0. Se a entrada for 1, a minha saída vai ser 1, tá? Normalmente é utilizado, né, para armazenar, então, se tu quer armazenar alguma coisa ali como registrador, ele é utilizado. Podem ver aqui, né, ó, para a gente analisar, né, é analisado a cada borda de subida, tá? Então, vejam, a gente só marcou aqui, né, sempre que tem uma borda de subida, a gente analisa qual é a entrada, tá? E sempre, ó, por exemplo, aqui, ó, claro, o estado anterior aqui era 1, tá? Mas vejam, ó, borda de subida, se D é 0, saída é 0, se D é 1, a saída é 1, ó.
D0, saída 0, D igual a 1, saída igual a 1, tá? Então, ele é bem fácil, tá? É só a gente ver qual é a entrada, né? Quando ocorreu a borda do clock, né? A saída vai ser a mesma coisa. Como ele é feito, então? Ele pode ser implementado a partir de um flip-flop JK, tá? O que acontece, ó? Aqui na entrada do JK, ó, tu coloca a mesma coisa, ó. Tu vai colocar o D, então, na entrada J e o D negado aqui, ó, na entrada K, tá? Aí vocês vão ver que sempre vai... Eu posso explicar aqui no quadro para vocês verem como funciona, então, né? A gente pegando o JK aqui e colocando a mesma coisa nas duas entradas. Deixa eu... Vou vir aqui para o quadro de novo, gente. Tá? Então, aqui a gente tinha o JK, né? Aí, o que vai acontecer agora, né? Aqui, ó, eu vou ter só uma entrada. Deixa eu melhorar o meu desenho aqui. Então, que vai ser o D. D aqui, ó, né? A gente vai ter o nosso D negado, então, entrando aqui no onde era o K, né? Aí, claro que a gente tem o nosso circuito detector de borda, né? Do clock. Tá? Então, é assim, tá? Esse é o circuito. A gente só tem uma entrada agora D, né? E daí ela entra o D no J e o D negado no K. Vamos analisar o que acontece. A gente pode até colocar agora aqui, eu vou desenhar outra tabela verdade aqui embaixo, ó. Então, a gente vai ter agora como entradas, né? Só o D e o clock. E aí a minha saída, né, vai ser o quê? Tá, então vamos analisar primeiro o quê? Vamos analisar, então, com o meu clock já sendo 1, né? Porque daí não faz sentido ser acionado por barra de subida, eu já vou deixar o meu clock aqui sendo 1, tá? Por quê? Porque se a gente não tiver esse pulso do clock, né, essa barra de subida, o meu circuito não vai funcionar, tá? Então, eu vou colocar aqui, né, a bordinha de subida já. Aí eu vou começar quando o meu D é igual a 0, tá? Então, ó, o meu D aqui vai ser igual a 0. Se meu D é 0, ó, aqui, né, minha entrada, no caso do K, aqui vai ser 1, né? Porque ela vai inverter, tá? As entradas aqui agora, o Q negado é 0. Ó, então deixa eu só trazer para cá, para a gente ter o nosso estado. Então, aqui vai ser 0, ó, e o meu Q é 1. Tá? Vamos lá, vamos ver o que acontece, ó. Se aqui eu tenho um 0, né, eu já sei que a minha entrada vai, a minha saída vai ser 1, né? 0, 0, 1, aqui vai ser 1. E aqui 1, 1, né, é o único caso, então, que a minha saída aqui vai ser 0. Tá? Ó, 1 e 0 vai me dar 1, que vem para cá, 1 e 0 aqui também vai dar 1. Como aqui vai dar 1, né, eu trago esse 1 para cá, eu realimento ele, né? Aí aqui, ó, 1 e 1 vai me dar o quê? Vai me dar 0. Esse 0 eu trago para cá, né? 0 e 0 continua sendo 1, tá? Então, vejam, quando eu tinha 0 aqui na entrada D, né, a minha saída ficou com 0, tá? Então, vou colocar aqui minha saída 0, tá? Aí, agora, vamos analisar o outro caso, então, que é quando a minha saída é 1, porque a minha entrada é 1, desculpa. Só, pessoal, lembrem, né, de realimentar, ó. Então, ó, aqui, ó, o meu Q negado é 1, né? Então, ó, eu tenho que trazer para cá ele igual a 1. E o meu Q aqui é 0, ó. Então, eu tenho que trazer para cá o meu Q igual a 0. Tá? Porém, agora eu vou trocar aqui, né? O meu D agora, ó, vai ser 1. Se é 1, né, aqui que vai entrar aqui vai ser 0. Tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui em cima, né? A gente tem 1, 1, 1. 1, 1, 1 vai dar o quê? Vai dar 0 aqui. E aqui, ó, 1, 0 e 0, né? Vai dar 1 aqui, portanente. Tá? Se eu tenho 0 e 1 aqui, a minha saída aqui vai ser 1. Esse 1 ó, é realimentado para cá.
Opa, 1 e 1, minha saída aqui vai ser 0. Aí esse 0 também realimento para cá, né? Aí, ó, 0 e 0 continua sendo 1, tá? Então, vejam que agora a minha saída mudou, né? Quando eu coloquei 1 aqui na entrada, então, minha saída foi para 1, tá? Então, esse é o funcionamento, né, de um flip-flop tipo D, tá? Ele pode ser implementado a partir de um JK. Então, né, só aqui no J, né, eu coloco, então, a entrada do D e aqui no K, né, eu coloco o D negado, tá? Eu pego um flip-flop J e coloco, né, a entrada normal e a entrada negada aqui na outra, tá? E daí eu consigo esse flip-flop, então, tipo D, né, que o que acontece, como vocês podem ver aqui na tabela verdade, né? Quando a gente tem 0 na entrada, a gente tem 0 na saída, e quando a gente tem 1 na entrada, a gente tem 1 na saída, tá? Tudo que está na entrada, então, vai ser colocado para a saída, claro, quando acontecer esse ciclo de Koch. Alguma dúvida aqui? Tá, então este é o flip. Pode falar. O flip-flop let seria o SR? Tá, é que normalmente a gente chama de let quando eles não têm clock, tá? Sim, existe o SR, tá? Mas existem outros tipos também. A gente já vai ver outro agora. Mas let e flip-flop é a mesma coisa, tá? Eles só dão um nome diferente. Normalmente eles chamam de let os que não têm clock. Tá bem. Tá? E daí aqui, ó, tem o let, tá? Que tem o let D, que daí ele também não tem clock, tá? Mas o que ele tem? Ele tem uma entrada que habilita ou desabilita ele, tá? Então vocês podem ver aqui, né? Olhem esse desenho aqui de baixo, tá? Ó. A gente tem então uma entrada, né? Que é esse en, que seria enable, tá? Que seria então habilitação em inglês, tá? Então a gente tem uma entrada de habilitação e a outra entrada, né? É o D, tá? E daí esse aqui é o circuito dele, tá? E daí que a gente tem a tabela verdade. Eu vou desenhar aqui no quadro, então, para a gente analisar, tá? Mas vejam que esse não tem clock, tá? Ele tem só uma habilitação, por isso que a gente chama de LED, tá? E por que aqui o nomezinho tá LED transparente? Porque exatamente, né? O que tem na entrada passa para a saída quando a gente tem, então, essa habilitação, tá? Por isso que digamos que ele é transparente, né? Que o que tem ali, ele passa para a saída, tá? Só vou desenhar, então, este circuito aqui no quadro e daí a gente analisa junto, tá? Deixa eu colocar o quadro aqui para vocês. Tá, então vamos lá. Bom, pessoal, o circuito, acho que vocês já viram, né? Que é aquele circuito básico ali do LED com portas NAND ou NOR, vocês têm que saber, né? Eu posso desenhar aqui de duas maneiras. Eu posso fazer agora com as portas NAND, né? Não utilizando a representação alternativa. Tá? Aí aqui, né, vocês viram que tem outra porta NAND. E aqui a gente tem, então, a entrada D. Para cá temos o D negado, né? Deixa eu...
E daí aqui a gente tem uma entrada de habilitação. Podemos chamar de EN, né? Que seria Enable, tá? Opa, eu acho que eu me enganei aqui. Acho que aqui é só a porta int. Tá? Então, esse é o nosso circuito, ó. Aqui, opa, é NAND sim. Tá. Eu só desenhei ele agora, né? Esse let NAND aqui, né? Eu já coloquei a representação da porta NAND mesmo, né? Não coloquei essa representação alternativa, tá? Mas esse é o circuito, então, que a gente está analisando agora. Ah, deixa eu fazer o desenho ali também para vocês verem. Opa! Aqui. Então, né, o desenho desse let. A gente tem a entrada D, a entrada EN, a saída Q e a saída Q negada, tá? Vamos montar a tabela verdade dele, tá? Então, vamos colocar aqui de entradas. E saída. Pessoal, eu só quero falar uma coisa para vocês que vocês podem ver até na tabela verdade que eu tinha colocado ali, estava no slide, tinha isso, que aqui estava X, tá? Se na tabela verdade vocês tiverem um X, quer dizer o quê? Que pode ser tanto 0 quanto 1, tanto faz, tá? O que tinha lá na tabela verdade, né? Dizia que quando o enable aqui era 0, né? Tanto fazia qual era a entrada D, a minha saída, né? Ela ia continuar não mudando, né? Ela ia ser o estado anterior, tá? Por quê? Porque o que faz isso, né? Me economiza, eu não preciso colocar aqui 0 e 0 e 0 e 1, né? Eu poderia só colocar uma linha, então, que vai representar a mesma coisa, né? Tanto faz quando meu D for 0 ou 1, né? Minha saída vai continuar sendo a mesma, tá? Então, se vocês virem X em alguma coisa, quer dizer que a entrada tanto faz, pode ser 0, pode ser 1, né? A saída vai ser a mesma, tá? Então, esse que queria dizer aquele xzinho lá. Tá? Vamos analisar todas as colunas, né? Todas as combinações aqui da nossa tabela verdade, tá? Então, eu vou começar primeiro. Vamos pensar que o nosso estado anterior aqui, o meu estado de Q é 0, tá? E o meu Q negado aqui, não, vamos botar. Então, ó, o meu Q é 1, tá? Então aqui vai ser 1 e o meu Q negado é 0. Então aqui vai ser 0, tá? O meu estado inicial aqui, né, no caso, então, ó, o meu Q0 nesse caso aqui é 1, tá, pessoal? Por quê? Porque é o estado, né, do meu Q, tá? Aí vamos lá, ó, eu tenho 0 no D e 0 aqui no enable, tá? Então, ó, se eu tenho 0 aqui no D, aqui eu tenho 1. Mas vejam, a gente tem 0 aqui e 0 aqui, tá? Lembrando, né, portas NAND, então a saída só vai ser 0 quando todas as entradas forem 1. Como aqui eu tenho entrada 0, minha saída vai ser 1. Como aqui eu tenho entrada 0, minha saída vai ser 1. Ó, aqui. 1 e 0, eu tenho 1, né? O 1 vem para cá. 1 e 1 eu tenho 0, 0 vem para cá. Então vejam, ó. Quando a gente tem 0 no D e 0 no enable aqui, né? A minha saída, ó, se eu tenho 0 aqui e 0 aqui, né? A minha saída ela não muda, tá? Então vejam, ela continua sendo 1, né? Então vejam aqui, não mudou. Eu vou escrever não muda agora. Aí, ó, agora eu vou testar outro caso, tá? Eu vou testar quando meu enable é 0 e meu D é 1. Então, ó, meu enable vai continuar sendo 0 e minha saída aqui vai ser 1. Desculpa, a entrada. Então, ó, aqui agora vai ser 1, tá? Então, como aqui é 1, né? Aqui, né, o D negado vai ser 0, tá? Ó, 0 e 0, né? Minha saída continua sendo 1 aqui. E 1 e 0 continua sendo 1. Então, ó, 1 e 0 é 1, 1 vem para cá, 1 e 1 é 0, 0 vem para lá. Então, ó, também não mudou nada, né?
Então, vejam, também quando a gente tem 0 e 1, né? Aqui a nossa saída não vai mudar. Ou seja, né? Ele é igual ao estado anterior, é igual o Q0. Tá? Então, por isso, né, que isso era a mesma coisa que eu colocar 0 e x, né? Porque nos dois casos, tanto quando D for 0 quanto D for 1, né? A minha saída vai ser o mesmo ali, né? Ela não vai modificar, tá? Então, vejam, aqui a gente não tem um clock, mas a gente tem uma entrada de habilitação. Se essa entrada de habilitação for 0, a nossa saída não vai trocar de estado. Só quando a nossa entrada de habilitação for 1, né, que a minha saída vai poder modificar, mudar de estado. Agora, então, a gente vai ver, ó, quando o meu enable for 1 e o meu D for 0. Tá? Então, ó, agora o meu enable aqui vai ser 1. Aí eu tenho que trocar aqui e aqui, né? Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. E daí o meu D vai ser 0. Então, se o D for 0, o meu D negado aqui vai ser 1, tá? Então, ó, 0 e 1 vai me dar 1. 1 e 1 vai me dar 0. 1 e 0 dá 1, mas se 1 vem para cá, 0 e 1 aqui também dá 1. Se aqui dá 1, ó, eu tenho que alimentar para cá. 1 e 1, agora vai dar 0 aqui. Esse 0 é realimentado para cá. 0 e 0 dá 1. Daí aqui continua a mesma coisa. Então, vejam, ó. Quando a gente habilitou e colocou D igual a 0, a minha saída ficou igual a 0. Ó. Tá? Então, né, a gente lembra o LED transparente, né? Tudo que tem na entrada vai para a saída. Então, a minha entrada foi 0, a minha saída foi 0 também. Agora, a gente pode avaliar, então, né, a nossa última combinação aqui. Que é quando o meu enable, então, está habilitado, né? Ele é igual a 1 e o meu D também é igual a 1. Deixa eu pegar o laranja. Então, ó, agora aqui eu vou analisar, né, a combinação 1 e 1, tá? Então, aqui, ó, vai ser 1, logo aqui vai ser 0. Ó, aqui vai ser 1, aqui é a negação, aqui vai ser 0. Seria, agora aqui, né, a gente está analisando, então, aqui, ó, 1 e 1, tá? Então, vamos lá, 1 e 1, ó, aqui, ó, 1 e 1, né, minha saída vai ser 0. Lembra, a única combinação da porta NAND que a saída é 0. Então, aqui é 0. 1 e 0, ó, minha saída aqui é 1. 0 e 1, minha saída é 1. Aí, ó, esse 1 é realimentado para cá. 1 e 1, minha saída é 0, né? A única combinação que a saída é 0. Aí, este 0 também é realimentado para cá. E aí, 0 e 0 continua sendo 1, tá? Então, vocês viram que quando a gente colocou 1 e 1 aqui na entrada, né? A nossa saída, então, foi para 1. Tá? Então, minha saída aqui foi 1, logo que é 0, tá? Então, isso que acontece, tá, pessoal? É assim, esse é o circuito, tá? Do LED D. Então, ele tem só uma habilitação, né? Ele não tem um clock, ele tem uma habilitação, certo? E daí, né, ele é chamado de LED transparente, por quê? Porque o que tiver na entrada, então, se tiver habilitado, né, vai ir para a saída, né? Se a entrada for 0, a saída é 0. Se a entrada for 1, a saída é 1, tá? Só lembrando, então, que a gente tem que ter 1 aqui, né, no enable, tá? Na habilitação. Se a gente tiver 0 no enable, minha saída não vai modificar, né? Daí vai ser o estado anterior. Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegasse, ó, e colocasse 0 aqui ó, no enable agora. Deixa eu pegar. Se eu colocasse 0 aqui no enable, tá? Então, ó, vou colocar 0 e 0, tá? 1 e 0, né, vai ser 1. 0 e 0 também vai ser 1. 1 e 0 vai dar 1, ó, que esse 1 vem para cá. 1 e 1 vai dar 0, esse 0 vem para cá, tá? Então, vocês vejam que não modificou, né? Porque a gente não tem habilitação aqui. Se não tem habilitação, o meu circuito não vai mudar, né? Ele vai continuar lá com o Q igual a 0, que nem aqui, ó. Que eu fiz, eu só coloquei 0 aqui, né? Então, ó, continua sendo 1, né? Então, não muda, né? O Q0, o Q, no caso, vai ser igual ao Q0, né? Vai ser igual ao estado anterior, tá? Alguma dúvida aqui no LED D?
Certo, pessoal? Então, esses são os LEDs que a gente vai estudar, tá? No caso, os LEDs e os flip-flops, tá? E esse conteúdo também vai cair na nossa prova, tá? Então, só aproveitando e falando de novo os avisos, né? Semana que vem vai ser a nossa aula de revisão. Então, tá? Hoje eu já vou disponibilizar uma lista só sobre LED para vocês, tá? Que daí também é um trabalhinho que vai valer nota. Semana que vem é a nossa revisão. Então, e dia 18 é a nossa prova, tá? A prova vale 3 pontos. Semana que vem, nossa aula começa às 8, né? Excepcionalmente, né? Eu tenho compromisso semana que vem. Então, a nossa aula vai ser das 8 às 10, não das 9 às 11, tá? Só a semana que vem, certo? Das 8 às 10. Aí a gente vai fazer a revisão. Então, agora a gente já tem um tempinho, né? Então, eu já posso resolver alguns exercícios da lista que vocês deveriam ter entregue, né? Eu nem lembro direito a data, acho que é até dia 23 de outubro. Tá? Eu comecei a corrigir, eu vou continuar corrigindo, né? Faltam alguns trabalhos, alguns eu já dei a nota. E aí, hoje eu já acabo de corrigir os trabalhos de vocês, tá? Aí também já passo a lista, daí semana que vem a gente tira dúvidas, daí de todo o conteúdo, né? O que vocês tiverem dúvidas, pode ser da lista, pode ser outra coisa, tá? A prova vai ser similar às listas, tá? E aí vocês, já falei, né? Vocês têm que formar grupos, então. Deixa eu parar de. Vocês têm que formar grupos, tá? Porque a gente vai ter um trabalho agora para fazer, tá? Depois da prova, então, né, vai começar as apresentações de trabalhos, tá? Então, eu pedi para vocês formarem 6 grupos, tá? Então, vai ser 5 trios e uma dupla, tá? Eu já vou colocar hoje lá no Classroom uma planilha para vocês já irem completando os grupos, tá? Então, já vão completando, já vão dando uma olhada, né? Eu já vou colocar todas as informações lá, como eu quero esse trabalho, que daí semana que vem a gente conversa melhor sobre isso. Alguma dúvida em relação a isso? Tá, então eu vou abrir aqui a atividade 10, que eu já comecei a corrigir, eu vi que vocês já tiveram algumas dificuldades em algumas coisas, daí eu já posso ir comentando um pouquinho sobre alguns erros que eu vi. Deixa eu só achar aqui. Ah, sim, teve um que teve bastante. Deixa eu expor de novo minha tela aqui para vocês, pessoal. Tá, então, olha só. O primeiro exercício, né, da lista de exercícios, né, da atividade 10 que vocês tinham que fazer, era, né, eu dei uma tabela verdade para vocês. Então, vocês tinham que montar o mapa de Carnot a partir dessa tabela verdade, tá? E aí, vocês tinham que encontrar a expressão simplificada a partir do mapa de Carnot, tá? Então, eu vou pegar e vou vir para o quadro aqui, e daí eu vou ir montando com vocês, tá? Aí, eu não lembro se foi nesse ou foi no outro. Bom, quando eu montar, eu vejo que vocês, várias pessoas resolveram o mesmo jeito, né? Tentaram, a partir do mapa de Carnot, encontrar a expressão simplificada, mas cometeram alguns errinhos, né? Não chegaram na expressão mais simplificada possível, tá? De qualquer dúvida que vocês forem lembrando que vocês tiveram, tá? Quando vocês fizerem esses exercícios, então podem ir me falando que daí a gente vai vendo junto, tá? Então, eu só vou deixar o mapa aqui do ladinho, que daí eu posso ir olhando e a gente vai olhando junto, tá? Eu só vou apagar o quadro ali, daí a gente já faz esse exercício. Quando a gente fazer alguma correção, a senhora prefere que a gente vá no mesmo documento e edite ou mande outro documento só com as que estavam erradas?
Pode enviar outro com a correção, eu prefiro às vezes que eu consigo ver também o que vocês erraram e o que erraram, sabe? Já tem aquele documento lá, daí eu só consigo ver o novo, mas o que vocês preferirem. Para mim é melhor se enviarem outro, mas se vocês quiserem modificar o mesmo, não tem problema. Bem, obrigada. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem, né, uma tabela com 4 entradas. 4 entradas, né, são 16 linhas, tá? Então, o nosso mapa de Carnot tem que ter o quê? 16 quadradinhos, tá? Deixa eu ver até onde eu posso ir aqui. Tá? Então, aqui eu vou colocar as entradas SR e aqui eu vou colocar o T1. Daí lembra, né? A gente sempre começa, então, com as entradas negadas. Aí a gente só tem que modificar uma entrada por vez. Eu vou mostrar para vocês depois, quando resolver outra maneira, né? Talvez vocês vejam assim. Só para vocês verem que também dá para ser daquele jeito. Tá? Então, ó, aqui eu coloquei o S e o R, né? Vejam que eu fui só trocando um estado por vez. Então, aqui tinha os dois negados, aqui o R, né, trocou de estado. Aí aqui ó, o S trocou de estado. E para cá o R trocou de estado. E também, né, daqui para cá também tem que ser só uma troca, né? Então, daqui para cá, né, só o S trocou. Tá? Aí aqui em cima, então, eu vou colocar o T e o U, tá? Então, ó, eu vou começar com os dois negados. Aí agora, né, eu vou deixar o T, vou trocar o U. Aqui eu vou deixar os dois sem negação. E aqui eu vou colocar só o U negado. Tá? Então, ó, daqui para cá, né, também só trocou um estado, né? Só trocou o T. Tá, beleza. Primeiro passo tá ok, né? Montei ali o meu mapa, agora você tem que colocar os zeros e os uns, tá? Então, olha, a gente olha aqui na tabela, ó. Vamos achar os uns, né? Daí a gente marca isso no mapa e daí o resto a gente completa com zero. Se vocês olharem aqui, ó, temos aqui, né, a primeira linha que é zero, ó, é 0, 1, 1, 1, tá? Então, lembre, quando for zero, a gente tem a negação, quando for 1, não. No caso aqui, a gente tem, ó, S negado, né? E todos os outros não. Então, a gente tem que achar S negado, R e TU, tá? Então, ó, S negado, tá? Ó, S negado e os outros todos sem negação. Então, ó, vai ser nessa linha aqui, vamos achar a coluna, ó, essa coluna aqui, né? Que, ó, TU, então não tem negação. Então, aquela ali eu vou colocar aqui, tá? Aí, vamos lá. Próximo 1, né? Aqui, ó. Então, ó, S não é negado, R é negado. T e U não são negados, tá? Então, tem que achar só onde só o R é negado, tá? Então, ó, já sei que é nessa linha, né, que o R é negado, o S não, e tem que achar o T e U não negado, que daí, ó, é nessa coluna aqui, tá? Então, eu coloco um aqui, tá? Aí, vamos lá. Aí, agora, ó, temos 3, tá? Que vocês podem ver que aqui, ó, tanto S quanto R não são negados, né? Então, a gente já sabe, né, que a gente vai ter S e R não negados, a gente vai ter essa linha aqui, ó, tá? Então, todos esses aqui a gente vai marcar nessa linha aqui, tá? Aí, vamos analisar agora os casos, ó. 0 e 1, tá? Então, ó, T negado, U não. Então, vamos lá. T negado, U não, tá? Então, eu vou colocar 1 aqui, lembrem, é essa linha aqui que a gente tá vendo. Agora, a linha de baixo, ó, 1 e 0, ó, então, o meu T não é negado e o meu U é. Então, ó, o meu T não é negado e o meu U é. Tá? E agora aqui, né, ó, tanto T quanto U não são negados, tá? Então, eu vou colocar 1 aqui, ó. Tá? Então, beleza, marquei todos os uns no meu mapa, o resto eu vou completar com 0, tá? Então, o primeiro passo é vocês olharem a tabela verdade, né? Marcarem todos os uns no mapa. No caso, eu marquei, ó, temos 1, 2, 3, 4. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Ah, são 5, na verdade, né? São 5 uns, marquei os 5 uns aqui. Agora, o resto do mapa eu vou preencher com zeros, tá? Beleza, então a primeira parte ali, né, que era para vocês montarem o mapa de Carnot, já está montado, tá? A partir da tabela verdade. Agora, então, a gente tem que resolver, tá? E vocês estão se perdendo um pouquinho alguns na hora de resolver. Por isso, deixa eu achar aqui a aula que eu dei as instruções, né, de como montar o mapa, de como resolver o mapa de Carnot, para a gente ir fazendo junto.
ó, aqui tem os passos, né? Então, ó, construa o mapa de Carnot e coloque os zeros, os uns nos quadros que correspondem aos uns na tabela verdade. Coloque zero nos outros quadros, tá? A gente já fez isso, tá, pessoal? Já fizemos o passo 1. Vamos para o passo 2 agora. Analise o mapa quanto aos zooms adjacentes e agrupe os zooms que não sejam adjacentes a quaisquer outros zooms. Esses são denominados isolados, tá? A gente tem algum isolado aqui? A gente tem algum aqui que não está próximo de nenhum outro Se a gente analisar, né, a gente não tem, vejam, porque todos aqui estão próximos, né? Ó, esse está próximo desse, esse está deste, esse está deste, esse está deste, tá? Então, a gente não tem nenhum isolado, tá? Por exemplo, se eu tivesse um aqui, ó, tá? Ó, ele não estaria próximo de nenhum outro, né? Então, se eu tivesse um aqui, por exemplo, esse seria um isolado, tá? Porém, como a gente não tem, então, beleza, a gente pula esse passo, tá? Aí, ó, o passo 3, ó. Em seguida, procure os uns que são adjacentes a somente um outro Agrupe todo par que contém tal Opa, aqui a gente já tem, né? A gente tem que procurar os que são adjacentes a somente outro E se vocês pensarem, ó, este é adjacente somente a este é adjacente somente a este é adjacente somente a este, e esse aqui é adjacente somente a esse. Só tem esse próximo, tá? E o que está dizendo ali para a gente agrupar? Então, vejam. Esse aqui, ó, como é adjacente só esse, ó, eu já vou agrupar. Este aqui, ó, como é adjacente só esse, também já vou agrupar. Este aqui, ó, como é adjacente somente a esse, já agrupo. E este aqui, ó, como é adjacente também só esse de baixo, já agrupo, tá? E daí, agora, ó, passo 4, agrupe qualquer octeto, não temos nenhum octeto. Aí o 5, agrupe qualquer quarteto, também não temos nenhum quarteto. Aí o 6, agrupe quaisquer pares necessários para incluir uns que ainda não tenham sido agrupados. No caso aqui, a gente já agrupou todos, ó, então a gente não tem mais o que fazer, tá? E daí o que a gente tem que fazer? Forme a soma-ordem de todos os termos gerados por cada grupo, tá? Então vejam que aqui era bem simples, né? A gente ali no passo 3 já via, né, que eles são adjacentes, já formavam aqui, beleza, deu, era isso, tá? O que a gente tem que fazer agora? Para cada agrupamento que a gente fez, a gente tem que formar um termo OR, tá? Desculpa, um end, né, que a gente vai ter uma soma de produtos, então a gente vai ter que formar um produto, né, e fazer uma OR de todos eles, tá? Então, no caso aqui, a gente vai ter quatro termos, né? Porque cada agrupamento é um termo. Daí, vocês lembram que eu falei? Quando a gente tem, por exemplo, aqui, né, que a gente tem 4 variáveis, tá? Se a gente fizer uma dupla, por exemplo, deixa eu ver se vocês vão enxergar aqui. Então, ó, aqui a gente tem 4 variáveis, tá? Se eu tiver um isolado, tá? O meu termo, ele vai ter 4 variáveis, tá? Então, um isolado aqui, eu vou ter 4 variáveis. Se eu tiver uma dupla, né? Quando eu tenho uma dupla, eu consigo eliminar uma variável, tá? Então, eu vou ter 3 variáveis. Se eu tiver um quarteto, eu consigo eliminar 2 variáveis. Então, me sobra 2 variáveis. E se eu tiver um octeto, tá? Eu consigo eliminar 3 variáveis. Então, eu fico só com uma variável, tá? Então, cuidem isso também. Cuidem quantos grupos vocês fizeram, quantos agrupamentos, porque o número de agrupamentos vai ser o número de termos que vai ter na expressão, tá? E cuidem não como vocês conseguiram juntar, porque se vocês fizeram uma dupla, vocês têm que ter 3 variáveis. Não pode fazer uma dupla e ter só 2 variáveis, alguma coisa está errada, tá? Então, vamos lá. Como aqui a gente só fez duplas, tá? Todos os nossos termos, então, ó, vão ter 3 variáveis, tá? Então, a gente vai achar 4 termos, cada um de 3 variáveis, tá? Vocês já podem saber, né, só assim, quantos termos vão ter e quantas variáveis vão ter em cada um, tá? Aí vocês vão saber se está correto ou não, ok? Então, vamos lá. Pensando nesse primeiro grupo aqui, ó, vejam só uma coisa, ó, pessoal. Aqui, ó, a linha continua a mesma, né? O SR, tá? Então, eu já posso colocar que o meu primeiro aqui vai ser o SR, porque como não modificou nada, que o SR continuou mesmo, tá? Vamos olhar aqui nas colunas do que mudou, ó. O meu U continuou o mesmo, o que variou foi o T. Então, o T eu posso eliminar e o U não, tá? Então, o meu termo aqui, ó, desse primeiro agrupamento é SRU, tá? Mas,
Ó, esse agrupamento aqui eu também, né? O SR não modificaram, tá? Então eu posso deixar o SR aqui. Aí, ó, daqui para cá, analisamos as colunas. Ó, opa, agora aqui o U variou e o T não. Então aqui vai ser SRT, tá? Aí agora, ó, vamos analisar aqui, ó. Nessa linha aqui, desculpa, nessa coluna, a gente pode ver que tem o TU, né? O TU não varia, né? Então eu posso colocar mais TU, tá? Aí vamos ver, ó. Nesse primeiro agrupamento aqui, ó, o R continuou mesmo, né? O que variou foi o S. Então eu coloco R mais, de novo, TU, né? E daí agora esse agrupamento aqui de baixo, ó. Daqui para cá, ó, aqui o S continua constante, né? E o R que variou. Então aqui eu coloco o S, tá? Aí, claro, se vocês quiserem arrumar aqui, né? Vocês podem arrumar em ordem alfabética, talvez as letras, para ficar mais fácil de entender, vocês que sabem, tá? Aí, então, no caso, né? Este aqui, ó, vejam, a gente achou, então, uma expressão, ó, que tem 4 termos, e cada termo tem 3 variáveis, tá? Então, que foi o que a gente já viu lá desde o início, né? Que a gente ia achar. Alguma dúvida aqui nesse exercício? Tá? Por exemplo, aqui não tinha, né, como a gente achar menos, tá, pessoal? Não tinha como a gente fazer menos agrupamentos, tá? Era isso, né, essa expressão mais simplificada possível. Se vocês só pegassem a tabela verdade e fossem resolvendo a tabela verdade, vocês iam ver que vocês iam achar 5 termos aí, né, porque a gente tinha 5 uns. Aí, se vocês simplificassem, né, a expressão mais simplificada que vocês poderiam chegar é essa aqui. Claro que aqui a gente pode colocar algumas coisas em evidência, né? Por exemplo, aqui eu posso colocar SR, U mais T. Lá também, né? Eu posso colocar TU aqui, múltiplo S mais R, tá? Posso colocar assim também, posso escrever assim, mas não vai mudar nada, tá? Não tem como a gente simplificar mais que isso, tá? Alguma dúvida aqui? Alguém não entendeu alguma coisa? Esse é o exercício da lista, tá, pessoal? Beleza? Tá. Este aqui, o exercício 2, tá? Que tinha que montar o mapa de Carnot a partir dessa expressão, certo? E daí eu perguntei se a expressão já está na forma mais simplificada, caso não faça a simplificação, tá? Eu já resolvi esse exercício, tá? Alguém me perguntou em uma aula e a gente fez junto esse exercício, tá? Então eu não vou resolver agora. Quais foram alguns erros que eu vi? Alguns te falaram que já estava na expressão mais simplificada e não tá, certo, gente? Não tá na expressão mais simplificada. Tá? Vocês podem ver que se assim, 1, 2, 3, 4. Tem 4 termos, né? Alguns já tem 4 variáveis, os outros têm 3. Vocês, quando vão montar o mapa de Carnot, vocês vão agrupar, eu acho que vocês conseguem, eu não lembro exatamente, mas acho que vocês conseguem fazer 2 agrupamentos só, tá? Então, vocês têm que montar o mapa de Carnot e resolver a partir do mapa de Carnot. Daí, vocês sim, né, vão montar os agrupamentos e vão ver que vão chegar na expressão mais simplificada, tá? Mas, a princípio, não está na mais simplificada. Tem que sim, né, montar o mapa de Carnot e resolver a partir do mapa, tá? Se eu não me engano, foi na aula passada que eu resolvi. Então, qualquer coisa, olhem lá o vídeo da aula passada e vejam aqui a resolução da questão 2, tá? E aqui a gente tem a questão 3, ó, que tem que montar a tabela verdade a partir desse mapa de Carnot aqui, tá? E depois encontrar a expressão simplificada do mapa, ou seja, eu quero que vocês encontrem a expressão mais simplificada possível, tá? Então, deixa eu ver. Bom, eu escrevo aqui no quadro, qualquer coisa eu monto o mapa, a tabela com vocês aqui. Eu vou assim, ó, pessoal, eu vou colocar o mapa de Carnot, eu vou resolver o mapa de Carnot e daí depois a gente abre aqui e faz a tabela verdade. Eu vou mostrar para vocês uma representação que vocês podem fazer também, se vocês acharem mais fácil, do mapa de Carnot.
Ó, olha só. Se vocês acharem mais fácil assim, essa também é uma representação que vocês podem fazer, tá? Que nem em vez de fazer que nem ali, por exemplo, tá no meu PDF, né? Tem A, B negado. O que seria A, B negado? 0 e 0, tá? E depois, A negado, B. O que seria? 0 e 1. A e B normal, 1 e 1. A normal e B negado, 1 e 0, tá? Então, se vocês acharem assim mais fácil, que talvez, sei lá, seja mais fácil de olhar na tabela verdade das combinações, podem fazer assim, tá? Não tem problema. Aí aqui, ó, aqui a gente sabe que são as variáveis A, B e aqui são C e D, tá? Pode ser que vocês achem mais fácil assim. Eu até trouxe no Kahoot, né? Tinha um mapa de Carnot que eu trouxe no Kahoot, que ele era feito dessa maneira. Então, se vocês acharem mais fácil assim, não tem problema, tá? É só uma maneira diferente de representar, mas a resolução em si, o mapa em si vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui, então, só copiar aqui o mapa. Acho que é isso. Tá? Então, beleza. Copiei aqui o mapa de Carnot, tá, gente? Agora vamos ver como resolver. Então, olha só, vamos para os passos aqui, né? Construir o mapa para ele já estar pronto, tá? Aí vamos lá. Analise o mapa, né? E vamos encontrar algum isolado, tá? Tem algum isolado aqui? Vejam, esse um tá perto desse, esse tá perto desse, esse aqui, né? Na verdade, a gente não tem nenhum isolado aqui, né? Todos estão adjacentes, tá? Então, a gente não precisa fazer ali, né, o passo 2, tá? Porque a gente não tem nenhum isolado aqui no nosso mapa. Aí, vamos lá. O passo 3. Em seguida, procure os uns que são adjacentes a somente um outro um. Agrupe todo o par que contém tal um. Então, vamos ver quais são adjacentes a somente outro. Bom, este aqui é esse e é esse. Esse aqui também é esses dois. Esse aqui, né, tem os três. Esse aqui tem esses dois. Esse aqui, ó, tem aqui, ó. E tem esse aqui também, tá? Esse aqui também não, ó. Este tem esse aqui e esse aqui para cima. Então, ó, vejam, esse um aqui, ó, tá? Ele é adjacente a somente esse aqui de baixo, tá? Estão vendo? Ó, esse aqui, ó, ele não tá perto de nenhum outro para cá nem para cima, tá? Então, só esse aqui. Então, a gente já agrupa, tá? Então, ó, já agrupo estes dois aqui, tá? Vejam, ó, como eu fiz um grupo aqui, ó, né, uma dupla, eu sei que aqui, ó, eu vou ter 3 variáveis, tá? Neste termo aqui, ó, eu vou ter 3 variáveis. E eu sei que eu tenho pelo menos um termo, né? Porque eu fiz um agrupamento, então já tenho um termo. Então, sei lá, eu posso escrever aqui, né? Eu já tenho um termo com 3 variáveis. Tá? Beleza, vamos continuar, né? Aí, ó, o passo 4 é agrupe qualquer octeto, mesmo que contenha alguns uns que já tenham sido agrupados. A gente tem algum octeto aqui? Não, né? Não tem como a gente juntar. Por exemplo, aqui eu poderia um quarteto, um quarteto, um quarteto, mas eu não tenho nenhum octeto, tá? Então, eu não vou fazer nada, tá? Pula esse passo. Vamos para o passo seguinte. Agrupe qualquer quarteto que contenha um ou mais uns que ainda não tenham sido agrupados, certificando-se de usar o menor número de agrupamentos, tá? Então, vejam, pessoal, isso de usar o menor número de agrupamentos é bem importante, tá? Eu vi que alguns agruparam esses uns aqui, né? Mas vejam, a gente tem que utilizar o menor número, tá? Então, vejam, a gente pode agrupar aqui, ó, esses uns aqui, ó, com esses uns aqui de baixo, ó. Aí eu vou ter um quarteto, tá? E aqui eu sobra outro quarteto, ó. Por quê? Se eu agrupasse essa linha, né, eu ia ter que agrupar outro aqui e outro aqui também, tá? Então, eu já não teria o menor número de agrupamentos, tá? Então, o agrupamento correto aqui é para fazer assim, ó, que daí a gente faz esses dois, tá? Faz esses dois quartetos, né? E daí a gente já utiliza todos os uns, tá? A gente não precisa utilizar mais nenhum, tá? Então, vejam, aqui a gente fez dois quartetos, tá? Então, são dois quartetos, eu vou ter mais dois termos, né? Porque eu fiz mais dois grupos, tá? Então, agora eu tenho mais dois termos. E como eu fiz um quarteto, ó, eu tenho duas, né? Então, esses dois termos vão ter duas variáveis. Tá? Seguindo o nosso passo a passo, né? Daí a gente, ó,
fazer qualquer outro grupo, né, para incluir uns que ainda não tenham sido utilizados, tá? A gente tem algum aqui que não foi utilizado? Não, tá? Então aqui acabou, tá? Aqui a gente já tem que, então, achar a nossa expressão final, tá? Não tenho mais nada para fazer aqui, tá? Então prestem atenção nisso, tá? Lembrem, né, essa regrinha de sempre utilizar o menor número de agrupamentos possíveis, tá? Se vocês fizessem outra combinação aqui, vocês não chegariam, né, na expressão mais simplificada possível. Vocês teriam mais agrupamentos que o necessário, tá? Então prestem atenção nisso, né? Olhem os passos, vejam o que vocês têm que fazer primeiro, se vocês ainda não memorizaram, para vocês resolverem assim e sempre chegar na expressão mais simplificada. Vamos achar os termos aqui. Tá, então, nesse aqui em vermelho, né, ó, a gente sabe que é um termo com 3 variáveis. Então, vejam, a gente está aqui, né, nessa coluna, tá? Então, a coluna não vai mudar. Então, ó, aqui, né, ó, aqui é o C normal e o D negado, né? Então, ó, eu já sei que o meu termo, né, vai ser CD, tá? Aí, vamos ver aqui, né, na linha, né, ó, vejam, o 1 aqui continuou o mesmo, que o A continuou o mesmo e o B mudou, tá? Então, eu preciso colocar o A aqui, né? Se vocês lembrarem, né, que a gente tem AB e aqui a gente tem AB negado, ó, então, não sei se vocês enxergam assim. Então, é o B que mudou, então aqui a gente vai ter o A, né? Então, desse termo aqui, né, ó, um termo com 3 variáveis vai ser isso, né? Vai ser A, C, D. Aí mais, vamos achar os outros termos agora. Tá, ó. Desse primeiro quarteto aqui, ó, a gente tem que analisar, né? A gente vai ter, então, ó, quarteto, a gente tem, ó, um termo com 2 variáveis, tá? Então, vejam, aqui, né, pensando nas linhas, o que variou? Ó, o B variou, né? Aqui a gente tem, ó, AB negado, aqui a gente tem AB, tá? Então, ó, o B variou e o A não. Então, aqui eu já sei que eu tenho A negado, tá? Vamos agora para a coluna, né? Ó, aqui a gente teria CD, aqui a gente teria CD, tá? O que variou daqui para cá? O D, né, pessoal? O D trocou, então a gente fica com C negado, tá? Então, beleza, a gente achou um termo com 2 variáveis, porém são 2 termos, ainda preciso achar o outro termo. Então, aqui mais, e agora eu analiso esse quarteto aqui, ó, tá? Então, ó, daqui para cá, né, o que trocou, ó? O meu B continuou negado, porém o meu A mudou, né? Então, aqui eu vou continuar com o B negado, tá? E agora eu analiso as colunas, né? O que trocou daqui para cá? Ó, aqui a gente tem CD e aqui a gente tem CD negado. Então, o D mudou, né? O D modificou. Então, eu fico só com o C, tá? Então, desse quarteto aqui, né? O meu termo é BC, tá? Então, essa, né? É a expressão aqui, né? Mais simplificada possível referente a esse meu mapa de Carnot. Alguma dúvida aqui? O que a gente tem que fazer agora é montar a tabela verdade, né? Aí, para montar a tabela verdade, vocês podem ir fazendo, ó, o que você sabe. A gente pode, quem sabe, montar, eu posso montar uma tabela verdade aqui, só com as linhas, né? Só com as combinações que a gente vai ter um, tá? Então, vamos lá. Ah, deixa eu aumentar aqui a minha tela. Vou montar rapidinho aqui, daí depois vocês podem montar ela completa. Então, A, B, C e D. E a minha saída aqui que a gente pode chamar de X, tá? Aí a gente só vai montar os pontos que a minha saída for 1, tá? Claro, depois aí vocês montem o mapa inteiro, só para ser mais rápido aqui, ó. Então, ó, cada um aqui, ó, eu vou ter que colocar na tabela, né? Então, ó, por exemplo, esse 1 aqui, ó, tá no ponto, ó, 0, 0, 0, 0. Então, vai ser 0, 0, 0, 0. Minha saída vai ser 1. Beleza. Esse 1 aqui já foi, né? Agora vamos para esse aqui, ó. Ó, vai ser 0, 0, 0, 1, tá? Então, 0, 0, 0, 1. Eu sei que é 1 também. Beleza. Aí, ó, esse aqui, ó, 0, 0, 1, 0, tá? Então, vou botar lá. 0, 0, 1, 0. Vai ser 1 também. Beleza, já coloquei este. Aí, esse aqui, ó, 0, 0, 1, 1. Então, 0, 0, 1, 1, 1. Tá? Então, vejam. Já coloquei toda essa linha. Vejam, por quê? Porque o mapa corresponde à tabela, né? Então, como que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Se eu tenho 9 uns aqui, eu vou ter 9 linhas na minha tabela verdade, que vão ser 1 também, né? Que a minha saída vai ser 1. Tá? Daí o resto eu só completo com 0. Tá? Então, agora, ó, eu vou ter 0, 1. Tá? 0, 1, ó. 0, 1, 0, 0. Então, 0, 0, minha saída vai ser 1. Beleza, já eliminei esse 1 aqui. Agora, ó. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Ó, a minha saída aqui também é 1. Tá? Beleza, já eliminei esse 1, tá? Então, faltam mais 3 1s, tá? Aí, claro, ó, aqui, pessoal, o que eu poderia fazer? Se vocês fossem fazer a tabela, né? Vocês colocariam as outras combinações, né? 0, 1, 0, que vai ser 0. 0, 1, 1, 1, que vai ser 0 também, tá? E assim por diante, né? Até vocês chegarem, então, nas outras linhas aqui, que agora vai ter mais 3 linhas, que vai ser 1 também. Quais vão ser essas linhas, ó? Vai ser 1, 1, 1, 0, tá? Então, nessa combinação aqui. Depois vai ser 1, 0, 1, 0, né? Que é este aqui. Esse aqui já foi. E este aqui, né? É 1, 0, 1, 1. Então, 1, 0, 1, 1, né? Este aqui, tá? Então, vocês vão ter 9 linhas na tabela verdade de vocês, que vão ser 1, tá? O resto, então, vai ser 0. Vocês podem montar toda a tabela e procurar os lugares que vão ser 1, e daí vocês vão eliminando, né? E daí o resto só completa com 0. Só lembrando, então, que é bem importante vocês montarem a tabela verdade na ordem, né? Na ordem de contagem, até para ficar mais fácil de achar, senão fica uma coisa perdida, vocês nem sabem se vocês... Já vi bastante vezes, né? Vocês me mandam os exercícios e vocês não colocaram todas as combinações na tabela verdade. Vocês colocaram repetido. Por quê? Porque como vocês não colocaram na ordem de contagem, vocês se perdem, vocês não sabem se vocês já colocaram aquela combinação ou não, tá? Então, sempre tentem colocar na ordem de contagem a tabela verdade para vocês saberem, né? Se vocês já colocaram todas as combinações e irem fazendo assim na ordem, tá? Isso é o que vocês têm que fazer na questão 3, tá? Então, além de montar, além de resolver o mapa de Carnot, tá? Vocês têm que montar a tabela verdade. Então, por exemplo, às vezes assim, o pessoal fazia uma coisa e não outra. Eu dava metade da questão só. Por quê? Porque tem que fazer as duas, né? Isso que o exercício está pedindo. Então, leiam o enunciado do exercício também, tá? Preste atenção nisso. Alguém ficou com alguma dúvida aqui nessa questão? Então, quais são... Deixa eu só comentar o que eu lembro, assim, por cima agora das questões. Tá? A questão 4 que eu falei, coloquem a entrada junto, pessoal. Se vocês só colocarem a forma de onda e saída, como é que eu sei que vocês estão analisando isso antes de tempo certo, tá? Não tem como eu saber, então vocês precisam colocar as entradas junto quando vocês forem desenhar a forma de onda e saída, tá? Aqui na 5 tem que só falar, né, quais são, então, as condições para que a saída seja 1. Por exemplo, quando A for 1, B for 1 e C for 1, a minha saída vai ser 1, beleza? É isso que eu quero que vocês me digam, tá? E aqui no C, ó, eu quero que vocês projetem um circuito lógico. Então, ó, o que eu estou pedindo? Para vocês colocarem a tabela verdade, tá? A expressão algébrica e o circuito, tá? Então, são 3 coisas que vocês têm que me mostrar aqui. Se vocês só colocarem 2, já não vão ganhar toda a nota. Por quê? Porque eu estou pedindo 3 coisas. Então, leiam os enunciados, tá? Se vocês tiverem qualquer outra dúvida nesses exercícios aqui, a gente pode resolver semana que vem, tá? A nossa aula semana que vem, que começa às 8 horas, não às 9, né? Vai ser só de dúvidas. Por quê? Porque na outra semana vamos ter a prova, tá? Então, qualquer outra dúvida nesses outros exercícios que eu não consegui resolver hoje, tá? Vocês podem me perguntar semana que vem, bem como os exercícios das outras listas e também da lista que eu vou passar hoje para vocês, tá? Que é sobre LETs e flip-flops. Alguma pergunta? Tranquilo, então, gente. A aula de hoje era isso, tá? Só lembrando, então, né? Semana que vem, nossa aula é às 8 horas da manhã até às 10. E na outra semana é a prova, tá? Se não quiserem me perguntar nada, então eu agradeço a presença de vocês e a gente se vê semana que vem daí. Beleza? Boa semana aí, bom resto de semana para vocês.